Olá, eu sou o pastor Arão, sou pastor aqui na Paz Church São Paulo e que bom estar com você aqui nesta casa de paz. Hoje eu queria falar sobre as 4 verdades mais importantes que temos, né? E também vou falar das 4 verdades mais importantes e vou ir falando também do filho pródigo, que é realmente uma história que a maioria conhecemos e como encaixa com estas verdades. Muito bem, vamos começar. Eu queria falar primeiro da primeira verdade mais importante. Qual é essa verdade? Cristo me ama. Então eu trouxe aqui um coraçãozinho para relembrar dessa primeira verdade, que Cristo me ama, Cristo ama você de maneira incrível. E eu queria só falar aqui um pouquinho do Salmo 23, que demonstra como Deus te ama. Diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Então, da mesma maneira, isso demonstra o amor de Deus para você. Ele quer suprir todas as suas necessidades. Ele quer te levar nesses pastos verdejantes, essa água tranquila. Ele te ama muito, muito, muito. Agora, Jesus te ama muito. Podemos ver em Mateus, capítulo 9, versículo 10, a atitude que Jesus tem para com todos. Olha o que diz, estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vindo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? É interessante que os líderes religiosos daquele dia, eles não gostavam dos pecadores. Não gostavam das pessoas que não faziam o que eles achavam que estava certo, mas Jesus sentava na mesa com os pecadores. Jesus sentava na mesa com aqueles que eram rejeitados pelos líderes religiosos. Então, você pode saber que você não é rejeitado, você é muito amado e Jesus quer sentar na mesa com você e comer e ter um companheirismo e uma amizade muito, muito forte. Agora, quero começar agora essa primeira verdade que vimos, é que Jesus me ama, Jesus te ama. E vou falar um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Vemos aqui em Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Então vemos aqui o filho pródigo, ele era muito amado pelo seu pai, mas ele desprezou o amor do pai. Ele nem pensou quanto o pai amava ele só pensava nas suas próprias coisas. E ele pediu para o pai: pai, eu quero minha herança. Olha, ele até tinha herança, tinha família, tinha amor, mas ele não pensou nisso. E talvez existem pessoas que Jesus ama tudo, mas não estão pensando nem estão realmente tomando em conta como Jesus ama eles. Mas eu quero que você saiba, Jesus te ama muito. Agora, vamos continuar com a segunda verdade mais importante. E a segunda verdade mais importante é: o pecado me afasta de Deus. Ok? Então aqui tem uma maçã representando o pecado e que faz o pecado para a gente. Então, primeiro, Cristo me ama, Deus me ama muito, mas temos um problema. Qual o problema? Um problema do pecado, que esse pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Em Romanos
6:23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando caminhamos em pecado, o resultado é a morte, que é a separação de Deus. Agora, eu queria analisar aqui. Então, Cristo me ama, o pecado me afasta de Deus. E podemos ver aqui em Lucas, do filho pródigo, o que aconteceu com ele quando ele decidiu se afastar do amor do pai. Diz aqui em Lucas, diz, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiciou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Então, interessante, ele pegou tudo e a herança que representa o amor de Deus, ele tinha, pegou tudo e ele foi embora, ficou muito distante do seu pai, que acontece às vezes em nossa vida, né? Ficamos distantes do pai. E o interessante diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, o salário do pecado é a morte. E ele começou a receber desse salário. Ele ficou com muita fome e muito distante do seu pai. Agora vamos para a terceira verdade mais importante, que é isso. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por você. Então temos, Deus me ama, Deus te ama. O pecado me afasta de Deus. Ficamos longe, com muita necessidade. Mas Cristo morreu por mim, morreu por você. É aí como resolvemos essa situação do pecado. Diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Uau! Mesmo quando estamos longe de Deus, Cristo morreu por nós porque Ele nos ama tanto, tanto, tanto. Agora em João, capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, né? O mundo está em pecado, mas Jesus não veio para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Jesus te ama, não te condena. Amém? Então, vamos agora voltar para o filho pródigo e falando essa terceira verdade. Cristo morreu por mim. E qual é o resultado da morte de Jesus para me salvar? É que o amor de Deus me leva ao arrependimento. Agora vamos continuar aqui com o filho pródigo. O próximo versículo diz, aqui está o filho pródigo falando, vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado do seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado do seu filho. Então a resposta para o amor de Deus demonstrado que Ele morreu por nós é nos levar ao arrependimento dos nossos pecados. E isso nos leva para a última verdade mais importante. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu aceito o que Ele fez na cruz. E eu digo, eu recebo o seu amor. Eu entrego minha vida para ti. Em João capítulo 1, versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus,
a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando creemos em Jesus, quando cremos e depositamos nossa fé, Ele dá aquele poder de ser feito filho de Deus. Agora vamos voltar para o filho pródigo. O que aconteceu? Esse ponto, eu entrego a minha vida a Jesus. Vemos que o filho pródigo voltou à casa do pai para nunca mais sair. Vamos ler aqui. Diz: o pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Uau! Então, da mesma maneira, Jesus está te chamando, e quando você recebe a Jesus, aceita Jesus, Ele festeja, tem festa no céu, porque você está recebendo esse grande amor de Jesus. Então, Jesus me ama. O pecado me afasta de Deus. Cristo morreu por mim. Eu recebo Jesus. Vou terminar agora com uma história que aconteceu no século passado. E foi começou por aí os anos 1920, quando os Estados Unidos e o mundo estavam em grande prosperidade depois da Primeira Guerra Mundial. Muita prosperidade, crescimento econômico. E tinha um filho que estava aí em casa, ele já chegou a ser adolescente, e ele falou: eu vou sair para o mundo, eu vou fazer uma fortuna, eu vou ser um homem rico. E ele desprezou os pais. Os pais falaram: fique aqui conosco, filho, fique conosco. E ele falou: não. Ele sabia que os pais amavam ele, mas ele desprezou esse amor, e ele ia ir conquistar o mundo, ser rico. Então ele saiu a procurar sua fortuna. E justamente o ano 1929, 1930, começou essa grande recessão e contração econômica mundial, que também fez um efeito muito forte e feio nos Estados Unidos. E a maioria das pessoas ficaram sem emprego, entrou uma pobreza econômica no país. E em vez de ele se tornar rico, ele ficou na rua. Ele, sem nada que fazer, ele começou a entrar numa vida de criminoso, porque não sabia o que mais fazer. Entrou nessa vida de criminoso e foi parar na cadeia. Então, e ele já depois de anos longe dos pais e anos na cadeia, chegou um momento onde ele se arrependeu. Ele falou: ai, se eu tivesse ficado com meus pais. Ele escreveu uma carta para os pais. Ele falou: pai, mãe, eu sei que eu pisei na bola. Eu não respeitei vocês. Eu não respeitei nem valorizei seu amor. E a minha vida tem sido terrível. Eu queria pedir para vocês perdão. Vocês podem me perdoar, por favor. Vocês acham que vocês podem perdoar e eu posso voltar a casa? E ele foi escrevendo essa carta: me perdoe muito, meu pai, minha mãe. Eu vou voltar para a cidade onde vocês estão. Eu vou ir de trem. E eu entendo se vocês não querem me perdoar. Eu vou entender 100%, porque realmente eu fracassei como filho. Mas vocês sabem que fora da sua casa tem aquela árvore. Eu vou passar e o trem passa à frente da nossa casa. Então eu vou pegar o trem, chegar, e se nessa árvore que está à frente da nossa casa vocês colocam um pano branco, eu vou saber
que vocês me perdonem, que eu posso voltar a casa. Eu vou saber. Mas se eu não vejo aquele pano branco, eu vou continuar no trem. E entendendo 100%. 100%. Então chegou o dia que ele saiu da cadeia. Ele subiu no trem e ele ia viajando e pensando, uau, quando eu chegue aí à minha cidade, aí perto da minha casa, eu vou ver algum pano branco aí, naquela árvore. Ele foi pensando, foi orando, foi meditando, ia se aproximando. Ele se perguntava, vou ver algum pano branco aí? Ia se acercando, eles ia se perguntando, eles me perdoam. Meu pai, minha mãe, eles vão me perdoar. E ele continuava com essas perguntas, ia chegando. E quanto mais perto ficava, mais batia o coração dele. E finalmente ia chegando o trem. E ele, com muito medo, ele olhou pela janela do trem e olhou sua casa, a casa dos pais, e olhou para aquela árvore. E aquela árvore, quando ele olhou, não só tinha um pano, mas estava cheio de panos brancos. Uau! Ele sabia que ele foi perdoado. Da mesma maneira, eu quero te dizer, nosso Pai Celestial e Jesus estão prontos para te receber, porque eles te amam muito. Lembra, Jesus te ama. O pecado te afastou dele. Mas Jesus morreu para tirar o pecado da sua vida. E é só você receber ele. E ele te aceita com braços abertos. Amém? Vou deixar agora para vocês terem um tempo na sua casa de paz, de perguntas e respostas. Deus abençoe.